Professor Tancredo, bom dia a toda a tua equipe técnica da Rádio Litoral. Um prazer estar com vocês aqui. Um bom dia especial ao nosso ouvinte, quem está nos assistindo aí pelo YouTube e outros canais digitais também. Um prazer estar com você, falando de coisa boa, né? Isso aí, Oportunidade de emprego. isso é bom, né? Amanhã, terça-feira, lá na Praça 7 de Setembro, né, vai ter aí o feirão de emprego, né, promovido pelo Sistema Nacional de Emprego, o Cine, né, e pela Secretaria de Estado e Indústria, Comércio e Serviços, com apoio da Prefeitura Municipal de Tubarão, também startado pelo vereador, né, que tem feito o acompanhamento, né, também dessa importante ação, né, para dar oportunidade às pessoas. Esse evento aí já vem trabalhando na Câmara e a gente acompanhou também pelas redes sociais uma mensagem gravada pelo senhor, também pelo prefeito, pelo vice-prefeito, fazendo um chamamento às pessoas, né, que estão necessitadas ou querem outras oportunidades para estar participando dessa feira aí. A gente queria saber como é que a Câmara movimenta isso, né, e traz isso também, né, para discussão junto com o Executivo aqui, o Governo do Estado, né, e o Cine, né, de poder dar essa oportunidade às pessoas. Então, professor, eu sempre tive o perfil de poder fomentar esse tipo de ação no município, né? Apesar de que, em pese o vereador ele tem a premissa, o compromisso de legislar e fiscalizar o Executivo, mas essas boas ações, elas fazem parte do nosso dia, e como nós somos vereador e muitos ali são vereadores do meio do povo, a gente acaba ouvindo muito, e eu também como empreendedor na cidade sei da dificuldade que tem, que é hoje as empresas conseguirem mão de obra a qualificada. Então tá raro, né? E eu sempre notei isso desde eu estava no governo em 2020, que eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na época, que tinha um delay entre quem quer trabalhar e quem quer ofertar a vaga de trabalho. Então, essa intermediação de mão de obra era uma dificuldade em muitas cidades que não existia postos do Cine, e as que existiam não eram bem divulgadas. O Sistema Nacional de Emprego ele é muito falho, e eu não estou falando aqui de governo A, B ou C, ele é muito falho nessa questão de divulgação, de deixar uma instituição centenária, tão importante que é o Cine, a míngua, muitas das vezes. Então, eu percebi eu era diretor estadual do Cine, percebi essa dificuldade e acabei na época montando a caravana do emprego. E a gente saía eu fui mais ou menos em 34 cidades fazendo esse tipo de ação. E aí agora, vereador eleito, o ano passado a gente fez a proposta ao prefeito, porque tem que vir por parte da prefeitura, porque há toda uma estrutura ali montada que tem que para receber a equipe do Cine do Estado. E o prefeito foi parceiro ano passado, a gente teve mais de 700 encaminhamentos ao mercado de trabalho. Nós tivemos pessoas saindo dali empregadas, ou outras com entrevista marcada, porque tinha aí 4 ou 5 empresas já fazendo a primeira triagem ali. E amanhã também, né, além de a gente ter aí, hoje no final do dia que nós vamos ter um panorama mais específico, mas a gente vai ter entre 300 e 500 vagas à disposição do cidadão tubaronense e da região, né, que quer entrar no mercado de trabalho. E aí são vagas de A a Z. Eu tava dando uma lida aqui no relatório que o pessoal me passou na quinta-feira já, de lá para cá já teve bastante acréscimo de vagas, mas tem de tudo: ajudante de motorista, analista contábil, analista de logística, auxiliar de logística, auxiliar de produção, conferente, contador, consultor de vendas, e aí vai, gerente comercial, gerente de vendas e mecânico. Então tem uma série de oportunidades de entrada no mercado de trabalho que serão oferecidas amanhã. Bom, amanhã vai ser realizado aí na praça, e o horário? O horário é das 9 até as 16 horas, sem fechar ao meio-dia, né? Até porque o pessoal vem de fora, o pessoal do Cine, então eles tem todo um movimento para pegar a estrada e voltar e tal, né? Então, esse horário, da outra vez nós fizemos esse horário, deu certinho, né? A gente teve aí mais de 600 atendimentos, foi muito legal. Amanhã a previsão do tempo é ficar um pouco mais carrancudo, se mantém o feirão do emprego, mesmo que tenha algum tipo de chuva amanhã, né? A previsão é que em algum momento do dia possa haver algum tipo de chuva, mas assim, ele está confirmado, né? A não ser caso tenha algo muito mais grave, e aí a gente teria que fazer transferência. Mas a princípio tudo certo. Amanhã a gente espera ali, junto com a prefeitura, o governo do estado, que é o Cine, que é quem faz a detenção do Cine estadual,
E os vereadores, parceiros aí que estarão ali à disposição também para poder ajudar o nosso cidadão, ajudar também o nosso empresário que quer encontrar essa mão de obra que está muito difícil. E a estrutura ali do Cinemóvel, ela é uma É, estrutura móvel? ele é um ônibus que vem de lá, né? Na realidade, na época, como eu falei, na época que eu bolei essa ideia, a gente fazia o atendimento dentro do ônibus. Só que ele é um ônibus limitado de espaço, então hoje eles mudaram um pouco essa dinâmica. Hoje o ônibus está ali mais para efeito de guardar os materiais, as pessoas, né, terem algum tipo de suporte interno, e eles fazem o atendimento fora. Vai ter ali 2 tendas, 10x10, vai ter banheiro químico, né, enfim, tem toda a estrutura ali que a prefeitura está montando para poder receber o cidadão. Bom, tinha falado ali inicialmente, era em torno de umas 400? De 300 a 500 vagas, é De porque 300? assim, o professor, eles deixam assim nos últimos dias para poder fazer um levantamento mais enfático dessas vagas, porque ela é muito dinâmica, né? Um dia tem, daí outro dia já foi ocupada, então a gente deixa para fazer essa divulgação nas redes sociais, na imprensa, e também esse incremento das vagas nos últimos dias, porque daí a gente sabe que a margem de erro ela vai ser muito pequena. Então é de 300 a 500 vagas, é um número bem expressivo. Bom, o que é que a pessoa que quer participar tem que levar lá no dia? Porque tem as informações de documento, tal, o que é que ele precisa levar? Hoje em dia todos têm praticamente, né, acesso digital. Então, ou carteira de trabalho digital, ou se não tiver a física, né? E principalmente nesse primeiro momento levar um documento pessoal e o currículo, né? Se eu não tenho impressora em casa, não consigo imprimir, não sei como fazer, nós vamos ter a orientação ali também de como fazer um currículo. A gente vai ter uma folhinha já impressa ali com o currículo para a pessoa já pegar e entregar na própria empresa. E a gente vai ter aí 5 ou 6 empresas, aí sim essas empresas elas têm um número de vaga maior que os RH já vão estar ali. Então, se a pessoa, é importante que ela leve documento com foto, se possível o currículo, e se ela não tiver o currículo, não tem condições de fazer ou de imprimir, a gente também disponibiliza ali para que ela tenha todo o acesso e possa sair dali, pelo menos encaminhado. Bom, o interesse é de dar a maior atenção possível para que a pessoa chegue ali, além do bom atendimento, e também ter um bom encaminhamento, né? Para, de repente, ser contemplado nessas vagas disponíveis, né? A gente sempre fala que essa intermediação de mão de obra ela é importante para ambos os lados, né? Para quem quer trabalhar e para quem quer empregar, para aquele que está com um quadro deficitário de funcionários. Então, é importante que a pessoa vá disposta a novos horizontes, né? Porque às vezes a pessoa vai muito... eu sei porque vivi isso nessas 34 cidades que a gente passou, e eu vivi muito disso e muitos relatos. Pessoas que vai procurando uma vaga específica e chega lá, não encontra, se frustra, né? Abre o horizonte para outras vagas, né? Para outros setores que também são importantes, e daqui a pouco é um passo que ela não imaginava, mas que pode mudar também a vida profissional dela. Então é importante as pessoas irem e identificarem as vagas, né? Porque pode sair dali como eu falei, com uma guinada na vida, talvez algo que possa mudar a vida profissional dela. Bom, a gente observa que, e está cada vez mais raro, tu colocou aqui no início da tua fala, sobre a qualificação também da mão de obra, né? A gente vê que o pessoal às vezes não se qualifica, existem aí os cursos técnicos, né? A possibilidade de ter, né, de estar dentro dessa estrutura, né, de poder ter um aprendizado, e porque o empresário ele precisa também de mão de obra qualificada. E às vezes tu tem a força de vontade, mas de repente não tem a formação para chegar lá e começar a desempenhar a função, né? Será que não precisa um pouco mais de arroxo dentro do município para que efetivamente nós tenhamos aí umas escolas técnicas mais eficientes, um maior número de oportunidade para que aqueles que queiram estar sentado num banco de escola para aprender um pouquinho mais, porque não precisa fazer uma faculdade, uma universidade, né, um nível terceiro grau. Pode ficar no nível de segundo grau, mas com nível técnico, né? Isso não seria interessante em fazer né, porque todas essas empresas, a grande maioria delas, a gente sabe que aqui nós temos o SESI, o SENAI, o SENAC, a gente tem toda aí que tem o IFES, que tem várias, né, tem aí do Estado, o SEDUP, tem a Escola Jovem ali, que também tem uma... Mas não teria que ter um pouquinho mais de oportunidade para esse pessoal?
Professor, eu concordo com você, né? Eu acredito que a educação nunca é demais, ela sempre vai exigir mais, porque é a base de uma sociedade saudável. Eu acredito que hoje, com tudo isso que o senhor já falou, essas entidades que oferecem cursos profissionalizantes, o Sistema S trabalha muito em cima desses cursos. O próprio Senac, na primeira vez, esteve conosco ali, e nessa segunda, por motivo de força maior, não vai poder estar, mas assim, eles mesmos relatam que a procura e o interesse é muito pequeno da sociedade, né? Então, assim, realmente eu acredito que cabe ao poder público a gente enfatizar, enfim, uma forma de prender, digamos assim, não sei se essa palavra é correta, o estudante na sala de aula, que é a evasão escolar num curso desse, às vezes faz o curso só para ter o diploma, né, e não acaba não aprendendo. Isso são relatos de pessoas que lecionam dentro dessas entidades, né? Muitas vezes a pessoa começa ali com 50 pessoas dentro da sala de aula e termina com 5, 8. Então a evasão de sala de aula, ela é preocupante, falta de interesse muitas das vezes, mas também precisa ter, acredito, e aí concordo com você, algo que o poder público possa fazer para poder dar uma melhorada nisso. Porque no fim quem sofre o empregador, como eu já falei, e acaba a gente vive um momento de pleno emprego, né? Eu acho que se a gente fosse fazer mesmo uma triagem, assim, uma peneira do número de vagas de Tubarão, passaria de 1.000 vagas. Vai mais frouxo, assim, tô voltando por baixo, né? Então eu acredito que teria, assim, que ter algo mais enfático, digamos assim, do poder público para poder prender esse aluno em sala de aula. E aí também destaco aqui, o Lucas até me fez lembrar a gente vai ter o CIE participando também, que é o Jovem Aprendiz. Então aquelas pessoas, adolescentes que ainda não entraram no mercado de trabalho, não tem sua carteira ainda profissional, não teve um primeiro emprego formal, pode também comparecer que a gente tem, o CIE vai estar presente para poder fazer os cadastros ali, né, a gente tem uma vasta área de o primeiro de passo é o disposição. Cadastro, o primeiro passo, Exatamente, né, do tem que CIE, cadastrar, né? Exatamente. E tem uma vasta número de vagas ali à disposição também para quem quer estagiar e não tem ainda o primeiro emprego. Bom, a gente tem um outro assunto aqui que é importante para colocar. A Câmara de Vereadores hoje às 10 horas tem uma extraordinária, né? A exemplo de muitas prefeituras aqui da nossa região que adaptaram os seus horários em função do Jogo do Brasil. E a Câmara não é diferente, né? Tem às 10 horas a finalidade da reunião é isso? É Isso. adiar É a ordem como do dia, né? Porque como o Jogo do Brasil foi depois de segunda, né? Então o presidente não sabia, ninguém sabia se o Brasil passaria em primeiro, segundo, terceiro, isso mudaria o horário e rotina dos jogos. Então foi se proposto uma sessão extraordinária na última sexta-feira, porque através da sessão extraordinária se transfere a sessão de hoje às 18 horas, em virtude do horário, né, que pode chocar praticamente com o horário do Jogo do Brasil, às 2 horas, mas ninguém sabe se vai ter uma pausa. Daqui a pouco a gente sabe que os Estados Unidos está sofrendo aí com tempestades, igual já teve um jogo paralisado por mais de 2 horas. Então, para não prejudicar todos, né, tanto o funcionário como quem assiste, como pela internet, quem acompanha na galeria ou também o vereador, enfim, para ter uma tranquilidade em relação ao Jogo do Brasil à noite, à tarde, né? À tarde pode se estender à noite, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, a gente foi proposto essa extraordinária agora de manhã com 5 projetos. E aí, você sabe como é que funciona o regimento, e nessa extraordinária a gente transfere a sessão de hoje às 18 horas para quinta-feira. Bom, na última sessão o senhor solicitou um estudo de viabilidade para a implantação de uma interseção em frente ao Clube 29, que a gente sabe que o prolongamento da avenida, a abertura da ponte, direção a Capivari, tem promovido também uma série de acidentes, porque o pessoal começa a pegar o asfalto bom ali, já embala para subir a ponte, né? Em função de solicitação pela comunidade, vereador? Eu primeiro por eu presenciar várias vezes alguns carros entrando diretamente ali, sendo que ali é uma faixa contínua, inclusive com aquelas famosas tartarugas, né, que a gente costuma chamar, no meio da pista, e vários carros atravessando ali de forma irregular. O certo é você ir lá na frente, fazer o contorno e entrar no Clube 29. Então a nossa proposta aí é um estudo, a viabilidade, aí eu não sou técnico para dizer que é o certo ou não, fazer uma intersecção ali,
para a pessoa poder entrar e dar a seta ali, virar à esquerda, né? Sem ter esse problema, porque a gente sabe que por enquanto teve acidentes leves ali pelo nosso conhecimento. Mas para a gente evitar problemas maiores futuros, eu fiz essa indicação, digamos assim, ao nosso setor de trânsito para que se faça esse estudo e a viabilidade de fazer essa intersecção. Bom, a gente tem aqui no seu perfil aqui dos trabalhos feitos na Câmara, 16 indicações, 139 requerimentos, 63 moções, 8 projetos de lei. E a gente vê que o senhor colocou aqui no início que a função do vereador é de legislar e fiscalizar, né? E dentro da legislação, o senhor tem algumas leis que está trabalhando. O senhor tem alguma agora recente, apresentada, que está tramitando na casa ainda para vir para o plenário, para discussão e voto? Sim, professor. Primeiro, né, falando em requerimento, né, tem vereadores que têm triplo, quádruplo de requerimento. Eu, basicamente, não, por exemplo, um buraco na pista, eu não coloco forma de requerimento. Eu faço em forma de indicação, ou então eu falo diretamente com o secretário. Como a gente tem um pouco mais de acesso, eu consigo ter essa interlocução sem precisar encher o secretário de papel também para poder ter resposta. É claro que requerimento ele é importante, porque obrigatoriamente a gente precisa ser respondido, eles precisam fazer a resposta formal, né? Em relação ao projeto de lei, né, entendo que nós temos muitas leis que, infelizmente, elas não têm nenhum tipo de não é viabilidade, né? Se ela foi aprovada, ela passou pela Comissão de Legislação e Justiça, mas muitas das vezes cai na ociosidade. Então, eu prezei assim por criar algumas leis específicas que eu entendo importante. Por exemplo, eu tenho em tramitação agora a lei do doador de sangue, doador regular de sangue, que já foi a primeira votação, deve ir a segunda votação na próxima quinta-feira e redação final, que nada mais, nada menos que complementa uma lei que já existe no estado, que é a obrigatoriedade de um desconto de 50% para eventos esportivos, culturais aqui em Tubarão, para quem é doador regular de sangue. O doador regular é aquele que doa no mínimo 3 vezes por ano, se homem, e 2 vezes por ano, se mulher. Então não adianta eu ir lá doar o sangue hoje e pegar a carteirinha para poder receber desconto. Essa lei ela já é válida no estado, mas Balneário Camboriú lá em 2015 teve essa lei municipal também sancionada, e o ganho exponencial nos bancos de sangue foi muito importante. Então a gente deu uma conversada com eles lá, conversei com o setor de eventos aqui em Tubarão também, para não trazer nenhum tipo de prejuízo, né? Até para você depois não cair num problema com essas empresas que fazem esses shows, né? Enfim, o próprio shopping. E todos falaram que, né, quando eles são indagados, eles cumprem essa lei do estado. Então, essa lei que eu propus aqui, como eu falei, não estou inventando a roda, ela já existe. Eu só estou readaptando ao município para que a gente tenha campanhas municipais para poder aumentar o nosso banco de sangue, porque eu visitei o hospital, visitei o EMOSC, e é alarmante. Hoje, se você for no EMOSC, eles estão, assim, com toda certeza, posso te afirmar isso. Até na sexta-feira eu vi uma notícia, apavorados com a baixa do número de doadores de sangue. E você sabe que uma pessoa que doa sangue pode salvar vidas. Então, por isso, esse é esse meu projeto de lei que está em tramitação, que é nada mais, nada menos que incentivar as pessoas a doarem sangue. Isso é importante, né? O seu alerta aí, aliás, na semana passada também a gente noticiou aqui a dificuldade, né, que o EMOSC está tendo aí na questão, né, da sua reserva, porque o acidente, quando acontece, tem que ter né, a reserva do sangue lá para poder atender. E eles estavam no limite lá na reserva deles e fizeram uma movimentação. Acho que isso deve ter surtido efeito, porque, né, o povo também é solidário, principalmente quem é doador, né? Eu era doador até ter a minha diabetes aí, agora eu tenho que cuidar mais dos meus problemas, e quando tu é medicado ou começa a chegar numa certa idade, começa a aparecer os exames, e às vezes tu faz um exame aqui e o outro lá já não pode doar, então tu cai agora para essa rapaziada nova aí, pessoal que está fazendo a frente do dia a dia aí, que não custa tirar, né? E tem vários os benefícios para quem é doador, né, e é só ir lá no EMOSC, deixar o cadastro lá pronto, né, eles têm horário de atendimento que dá para ser trabalhado, né, para você fazer a sua doação de sangue. Às vezes é um parente, um ente seu que possa estar precisando lá na frente, você não sabe. Então é bom a gente praticar, né, essa voluntariedade de poder estar levando
né, doar o sangue, aqueles que são possíveis de fazer isso, né? Lá também você vai ter alguns exames que não precisa se fazer mais em médico para saber se tem algum problema ou não. Lá Até é o tipo detectado. sanguíneo, muita Até o gente nem tipo, sabe. nem O sabe. tipo sanguíneo. O meu A positivo, eu trago ali na carteira, mas assim, pô, tinha que ter uma forma de... muita gente, não, a grande maioria das pessoas não sabe. Eu vou uma pergunta para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Você sabe o seu tipo sanguíneo? Dá uma olhada. Pega um documento seu aí que deve ter. Agora Carteira. você imagina, professor, não, a gente nunca quer que isso aconteça, mas em um eventual acidente, Uhum. uma das primeiras coisas, se você tem algum tipo de acidente, de machucado com sangue, alguma coisa assim, um excesso de sangue, o bombeiro vai te perguntar, enfim, o atendente, o profissional da saúde vai te perguntar qual é o teu tipo sanguíneo. Porque muitas vezes é preciso fazer, no momento ali, a própria a transfusão, né, do sangue. Então, e eu por muito tempo não sabia qual era o meu tipo sanguíneo. Então, acho que, como você falou, tem exames aí que só você ir no Memócio você já vai saber como é que tá o seu sangue, se você é compatível para doar ou não. Isso. Né? Então, acho que Isso é importante, gente. O alerta que a gente faz aqui é um assunto que tem que ser lembrado, né, quase todos os dias, por conta de quem... E você que é doador aí, constante, fique aí. Pode até, dependendo de 4 em 4 meses, 3 vezes no ano, ou 2 vezes no ano, depende da forma como você organizar, né, a sua doação. Vereador, mais algum assunto? Nós estamos encerrando o nosso tempo só aqui. Só acrescentando, te agradecer pelo espaço mais uma vez, a Rádio Litoral, assim como toda a imprensa, está convidada amanhã a comparecer também no evento, prestigiar, e também é importante demais. Sem vocês, com certeza, o evento não teria o sucesso que teve ano passado, e eu sei que vai ter amanhã também. Então a imprensa é fundamental. Te agradecer o espaço, Rádio Litoral, toda a equipe, e dizer que também a gente vai ter vagas para PCD. O Lucas estava me confirmando aqui. Então, a gente tem aquelas cotas dessas empresas, vagas para PCD, e elas estarão disponíveis também ali amanhã. Então, que bom. A gente espera todos lá, tanto empregado, empregador. Outra coisa importante para terminar, quem tem a vaga e não cadastrou no Cine, vai amanhã ali. Às vezes eu tenho 1, 2, 3, 5 vagas, o empresário passa ali amanhã, deixa sua vaga registrada, eles registram na hora. Acho que vai ser importante para todos. Muito obrigado e que Deus abençoe, e a gente tenha uma boa semana. Ok, agradecemos, né? Conversamos com o Diego Goulart, o fiel escudeiro dele é o Lucas. Lucas está aqui, também é sempre participando, né, fazendo aí o seu trabalho, né? Aliás, a mídia social hoje de um né, representante público é muito importante, porque tem aqui uma ferramenta que a gente acompanha, porque muita coisa tramita aqui que é fake news, mas tem muita coisa que é boa. Então, se todos praticarem as coisas boas, as fake news não vão ter espaço. Então, não é só o rádio, né, não é só a TV, não é só o jornal escrito, mas também, né, as redes sociais, elas são fundamentais, né, para a gente poder ter o contato, um bom contato, né,